É uma honra muito grande estar nesta noite falando com os homens da Primeira Igreja Batista de Itapevi. Eu aprendi desde muito cedo que era, na verdade, bem garoto. Eu fui para o seminário, eu tinha 16 anos de idade, e eu fiz um seminário teológico por internato, que você estudava de manhã, de tarde, de noite, e ficava isolado da igreja, da família, dos amigos. E eu tive uma professora de homilética chamada Elsie Stroll. E a professora Elsie, nas aulas de homilética, ela nos ensinava algo que ficou gravado comigo e me acompanha a vida inteira. E ela dizia em uma de suas aulas: antes de você pregar, a mensagem precisa primeiro falar ao seu coração. Você tem que ser o primeiro alvo da sua mensagem. Se você não for tocado por ela, não entregue esta mensagem para a sua audiência. E quando o pastor Hélio fez contato comigo e convidou para estar com vocês esta noite, eu me lembrei de um livro que me tocou muito, um livro que falou muito ao meu coração e que eu li há muitos anos atrás. O nome deste livro é Desafios da Vida de um Homem, de Patrick Morley, um livro que foi publicado no Brasil pela querida editora Mundo Cristão, que eu recomendo a vocês todos os livros da editora Mundo Cristão. É uma editora muito séria e uma editora de grande prestígio em nosso país. E quando eu li este livro, por volta de 2008, 2009, eu fui tão abençoado com este livro que eu fiz uma resenha dele, fiz umas anotações de tudo aquilo que eu tinha aprendido com ele. E quando eu recebi esse convite para estar com vocês, logo me veio à memória as lições deste livro. Mas como vocês sabem, nós vivemos num mundo em constante transformação. O que era válido ano passado já não é válido este ano. As coisas mudam, o mundo está mudando com muita rapidez. E por isso eu dediquei as últimas 3 semanas a contextualizar todo esse conteúdo para o século XXI. Mais precisamente para o tempo que nós vivemos hoje. E eu espero que da mesma forma que eu fui tão abençoado, vocês também possam ser abençoados com esta palavra. Partilharei com vocês alguns pensamentos sobre o tema: como ser um homem de verdade em um mundo de iniquidade. Se quando eu morrer, tiver alcançado a idade de 80 anos, eu estou naquela faixa etária que a morte pode chegar a qualquer momento, né? Estou com 71 anos, caminhando para 72, agora em julho, e essa é uma conclusão que eu cheguei com os meus colegas aqui da mesma faixa etária. Nessa idade, o que vir daqui para frente é lucro. Porque o que tem gente mais nova que eu morrendo, não é verdade? E isso me trouxe já um certo espanto na vida, porque quando eu era jovem, eu achava que a velhice iria trazer ao meu coração uma ansiedade muito grande para viver. E eu não desejaria a morte em momento algum. E por graça de Deus eu chego aos 71 anos de idade sem nenhuma preocupação com a morte. Até porque eu tenho aprendido que o crente não morre. Nós nascemos, mas não morremos. Nós continuamos vivendo numa nova dimensão, num novo lugar, em companhia de outros amigos,
Mas a vida continua. E nesta caminhada, nós precisamos então aproveitar o nosso tempo aqui na terra para ajudar uns aos outros, para sermos amigos uns dos outros. Então, se quando eu morrer eu tiver alcançado a idade de 80 anos, na lápide da minha sepultura estará escrito 1951, 2031. Desta simples informação, nós podemos aprender muitas coisas. A primeira delas é que quando olhamos para a distância entre as duas datas na lápide de um túmulo, podemos ver como ela é pequena. 2051, 1951, 2031 e a vida se foi. Isso nos faz lembrar que a vida é curta. A primeira data na lápide nos faz lembrar que nascemos. Isso nos lembra que devemos valorizar a vida que o Pai nos outorgou. A segunda data nos faz lembrar que em algum dia vamos morrer. E isto nos recorda que devemos investir o nosso tempo sabiamente. A segunda data também nos leva a pensar sobre o que acontece depois da morte. Para onde iremos? O que determina o nosso destino? Estaremos prontos? Eu gostaria que você refletisse sobre o que você fará com o minúsculo tempo de sua vida. Pensemos nos próximos minutos sobre como enfrentar os desafios da vida. A vida, na verdade, é uma peregrinação. E durante a nossa vida, nós homens enfrentamos 6 desafios. O primeiro deles é o desafio da reflexão. Vejamos inicialmente o que é este desafio da reflexão. Quando enfrentamos o desafio da reflexão, nós passamos primeiro pela fase da busca de significado e propósito para a nossa vida. Será que a filosofia de vida que adotamos está funcionando? Neste desafio da reflexão, nós buscamos responder uma série de perguntas do nosso coração. Quem sou realmente? Onde pretendo chegar? Por que a vida é tão difícil? O que estou construindo? Eu passei por esse dilema e hoje eu vejo esse dilema na vida dos meus filhos. Meu desejo, quando recém-casado, jovenzinho, era me tornar um empresário bem-sucedido. E imaginem vocês qual era a empresa que eu sonhava montar e enriquecer-me com ela. Uma escola de datilografia. Eu estaria muito mal hoje se Deus tivesse permitido que eu entrasse por esse caminho. Mas a datilografia me ajudou em muitas coisas. Eu me tornei um exímio datilógrafo. Então, houve uma época na minha vida profissional, como contador, que é a minha formação profissional, em que eu trabalhava na Fundação Petrobras, conhecida como Petros, que é a Fundação Petrobras de Seguridade Social. E trabalhando ali na contabilidade, eu fui escolhido pela Petrobras para ser o datilógrafo do balanço da Petrobras. Numa época em que não havia computador, lá na minha salinha de trabalho, tinha uma pequena máquina de escrever com um carro desse tamanho, uma coisa enorme.
pessoal olhava para aquele trambolho e não entendia aquilo que significava. Aquilo era a máquina em que eu ia todos os anos datilografar o balanço da Petrobras. Então colocava uma folha de papel enorme naquele carrinho e lá ia eu datilografando primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, ativo, passivo, despesa, receita. Depois aquela folha enorme datilografada que não podia ter erros. Naquela época ainda não haviam as máquinas de escrever com corretivo, era uma máquina manual. Aquele balanço era enrolado com muito carinho e levado lá para a Petrobras, onde era fotografado, e mais tarde eu vi o meu trabalho aparecer no relatório anual da Petrobras. Lá estava o balanço, e eu olhava lá e eu dizia, fui eu que datilografei esses números aqui. Então a datilografia, de alguma forma, tem uma importância na minha vida profissional. Segui uma carreira brilhante na Petros, mas aprove a Deus me tirar do mundo secular, mas não permitiu que eu entrasse no mundo ministerial. Meu grande sonho era ser um pastor de igreja, meu grande sonho era estar à frente de uma igreja, mas Deus nunca permitiu que isso acontecesse comigo. Eu sempre estive presente na igreja, mas passei 48 anos trabalhando secularmente, até me aposentar agora em 2019. Mas Deus me tirou da Petros e me colocou na área executiva, mas em empresas cristãs. E assim, eu fui diretor administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus por 8 anos e meio. Depois recebi um convite para ser o diretor executivo da Editora Vida no Brasil, que era na época uma editora americana, e eu vim para São Paulo em 1987, e durante 19 anos e meio eu fui diretor executivo da Editora Vida no Brasil, até que a editora foi vendida pelos proprietários americanos, e eu então deixei a Editora Vida e fui trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil como assessor de projetos especiais, onde fiquei mais 12 anos até me aposentar em 2019. Vocês observem como toda essa minha história de vida trouxe angústias ao meu coração e me fez parar para refletir para onde eu estou indo, que caminho eu estou seguindo. Quando nos tornamos um seguidor de Jesus Cristo, nós começamos a refletir sobre esse compromisso com Deus e os seus dilemas. Como conciliar a fé e o sucesso profissional? Como contador, eu conheci a história do teste que uma empresa fez para contratar um contador. E quando o primeiro profissional chegou lá, o dono da empresa chegou para ele e perguntou assim: quanto é 2 mais 2? O cara olhou para ele: 2 mais 2, 4. Pode ir embora, está reprovado. Veio outro candidato: meu teste é muito simples, quanto é 2 mais 2? O cara: 4. Está reprovado. Até que chegou um candidato e ele perguntou: meu teste é simples, quanto é 2 mais 2? Aí ele viu que a janela estava aberta, foi lá, fechou a cortina da janela, foi na porta da sala do diretor, trancou a porta, chegou no ouvido dele e perguntou assim: quanto é que o senhor quer que seja? Está contratado, pode vir trabalhar aqui comigo, não é? Quem é profissional aqui na área de contabilidade sabe que é assim. Mas Deus colocou um propósito no meu coração de nunca ser esse tipo de contador. E a minha maior alegria foi que quando eu comecei a trabalhar na área religiosa, em empresas religiosas, o meu patrão disse assim: estou perdendo um contador
honesto. Deus me deu a graça de fazer a luz de Cristo brilhar na minha profissão. Por isso eu faço a vocês esta pergunta, que nos acompanha neste desafio da reflexão: como conciliar a fé e o sucesso profissional? E as questões morais, como a sonegação de impostos e a fé? E a mentira que falamos nos negócios ou nas relações interpessoais em nome da paz e da harmonia? E o relacionamento familiar que não vai bem? E o fracasso nos negócios? E a dificuldade para orar e ler a Bíblia? Neste desafio da reflexão, chega um momento da nossa vida que não sabemos se a bênção de Deus está no sucesso ou no fracasso. Já se sentiu perguntando: parece que está faltando alguma coisa na minha vida? Como disse Platão, a vida não examinada não é digna de ser vivida. O autoexame é essencial a todo homem, embora possa nos causar a impressão de que não estamos confiando em Deus. Mas na realidade a Bíblia recomenda o autoexame. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Eu estou usando a Nova Versão Internacional. E também em Lamentações capítulo 3, versículo 40. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Isso nos faz compreender que o autoexame é um conceito bíblico. E assim a nossa vida começa com o desafio da reflexão. Mas depois que vencemos esta etapa, vem o desafio da construção. Depois do desafio da reflexão, vem o desafio da construção da nossa vida. E no processo de construção de suas vidas, os homens adotam 3 mitos. O primeiro mito é que sucesso significa ter uma boa profissão. A verdade, queridos homens, é que há outras maneiras de ser bem-sucedido. Você será bem-sucedido na medida em que estabelece o equilíbrio de suas prioridades como profissional, como esposo, como pai, como amigo, como provedor e como seguidor de Cristo. Não é todo homem que consegue equilibrar todas estas áreas, mas o sucesso está aí. Você ser um bom profissional na tua atividade, mas ser também um bom esposo, ser um bom pai, um bom amigo, e ser, além de provedor, um seguidor de Cristo. Eu já tive uma fase da minha vida de muita ocupação profissional. Às vezes eu chegava de uma viagem internacional, num sábado à noite, com um problema de jet lag, de ter viajado 12, 14 horas num avião, e no outro dia de manhã tinha a escola dominical e os meus filhos, naquela idade que precisam se firmar nos caminhos do Senhor, mas eu não me importava com isso. No domingo cedinho eu me levantava, ia na cama de cada um, acordar um por um, ter paciência,
Vocês sabem como é criança de manhã para acordar para vir para a escola dominical. E eu tinha paciência com eles, até que todos os três se levantavam, se arrumavam. E juntava-se a mim e a Gessi, nós íamos para a escola dominical. Isso fez diferença. Hoje eu tenho os meus 3 filhos servindo a Deus. Cada um deles na sua cidade, na sua atividade, no seu ministério, mas todos eles seguindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus, porque eu consegui abrir mão do meu descanso, do meu repouso, de uma viagem internacional, para levá-los para a escola dominical. Ser pai é outra coisa muito importante. Às vezes nós deixamos que a nossa esposa cuide da relação de nossos filhos na escola. Eu me lembro que uma vez, Gessi chegou para mim e falou assim, de nosso filho caçula, está tendo problema na escola, eu já não sei o que fazer, eu estou até com vergonha de ir lá na reunião. Você não quer ir lá na reunião, conversar com os professores? Eu disse, eu vou sim. Peguei meu filho, fui com ele para a escola, cheguei com o primeiro professor e ele chegou assim, o seu filho só vive conversando, o seu filho senta nos fundos da classe, fica lá atrás de chocarrice, prejudicando a minha aula, não tem um bom aproveitamento, não vejo futuro para o seu filho. E eu cheguei para esse professor, e o meu menino do meu lado, e eu falei para o professor, esse garoto é muito bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu moro num apartamento, em um prédio, que os garotos na idade dele vão tudo para a escada fumar maconha. Alguns usam até cocaína. Meu filho nunca se misturou com eles. O que a minha esposa precisa deles para ajudar em casa, ele está sempre pronto para ajudar. Ele é um menino muito bom, obediente, serve a Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa para o senhor, daqui para frente, ele não vai sentar mais lá atrás não, ele vai sentar na frente. Ele não vai mais atrapalhar a sua aula, pode ficar em paz. Saí dali, fui para outra sala, reuni com outro professor, a história se repetiu. Eu repeti a mesma mensagem para ele, voltei com esse garoto para casa. Pois olha, ele foi para a faculdade sem fazer vestibular. Passou direto na faculdade, em 17º lugar, numa faculdade, a PUC de Campinas, onde só tinham 100 vagas, ele foi classificado em 17º lugar. Se tornou um engenheiro da computação, em que antes dele se formar na faculdade, ele já estava empregado. Porque uma empresa na área de tecnologia conversou com o reitor da PUC de Campinas e ele disse, olha, eu tenho um menino muito bom aqui. E ele foi lá e contratou o meu filho, e ele está até hoje nessa empresa, hoje virou uma empresa canadense de grande repercussão mundial, e ele é um dos 3 principais pensadores na área de tecnologia nesta empresa. Mas eu fui pai dele num determinado momento da vida. Meu mais velho, às vezes tinham problemas, dificuldades, fazendo um curso de especialização no Senai, eu saía do trabalho, ia para a porta da escola, ficava lá esperando ele terminar o curso, para que eu pudesse levá-lo para casa e não deixá-lo se misturar com mais companhias. Não, meu filho, eu estou aqui, estou cuidando de você. Mas papai, o senhor não está cansado? Estou, meu filho, estou cansado, mas estou te esperando aqui, vamos para casa, tranquilo. Hoje é um homem de um grande destaque na sua cidade, servindo a Deus numa igreja, na liderança, criando os seus filhos no temor do Senhor. Isso é sucesso. Então, na área da construção, você precisa pensar nisso. Charles Swindoll disse certa vez, a vida é como uma moeda.
Você pode gastá-la como quiser, mas só pode gastá-la uma vez. Mergulhemos em nossa provisão. Aproveitemos o melhor possível, mas não nos enganemos. A carreira profissional é apenas uma das dimensões de uma vida bem-sucedida. O segundo mito é o que diz: estou fazendo isso por minha família. Sabe qual é a verdade? A nossa família não dá a mínima para os nossos sonhos de nos sacrificarmos por ela. O que ela quer é nossa presença e participação. Deus nos deu a responsabilidade de educar nossa família. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Eu tenho observado que um crescente desejo de prosperar leva muitos homens a assumir muitas obrigações. Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O terceiro mito diz que o dinheiro resolverá meus problemas. O dinheiro é um excelente servo, mas um senhor cruel. Salomão disse muito bem quando escreveu em Eclesiastes 5, versículos 10 a 12. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. A verdade é que o dinheiro cria mais problemas do que soluções. Na realidade, quanto mais dinheiro você tem, mais dificuldades encontrará. O dinheiro é temporal, a alma é eterna. Na verdade, tanto a pobreza quanto a prosperidade são grandes testes. Mas, biblicamente falando, a prosperidade é um teste maior, porque a pobreza é um risco para o corpo, mas a prosperidade é um risco para a alma. Como você está enfrentando o desafio da construção na sua vida? E então chegamos no terceiro desafio na vida de um homem de integridade. O desafio das crises. Provérbios capítulo 18, versículo 14, diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Muitas vezes, as circunstâncias nos lançam em crises. Outras vezes colhemos crises por causa do que erroneamente semeamos, intencionalmente ou não. Vejamos como surgem as crises e algumas sugestões para reverter uma crise. Tempos de crise aparecem de várias formas e tamanhos. Tempos de crise surgem por causa de preocupações com dívidas, com dinheiro, com negócios. E uma crise pode trazer como consequência problemas de saúde, problemas profissionais e familiares. Uma crise pode ser também resultado de indiferença para com Deus. As áreas mais comuns em que as crises atingem os homens são trabalho,
dinheiro, casamento, filhos, saúde, morte de um ente querido e experiência com Deus no deserto. Se você se encontra em crise, quais destas áreas não estão funcionando bem? Algumas crises surgem de repente, outras se desenvolvem a longo prazo. Algumas podem ser resolvidas imediatamente, outras exigem um longo tempo para a solução. Eu era contador de uma empresa no Rio de Janeiro e eu ganhava naquela época um salário de 1.000 cruzeiros, que era o dinheiro da época. E eu, num determinado momento em que a minha esposa estava grávida do nosso filho mais velho, que hoje, esse ano, completa 50 anos, eu simplesmente achei que ganhava pouco. Você conhece alguém satisfeito com o que ganha? Todos nós estamos insatisfeitos com o que ganhamos. Ninguém está satisfeito com o que ganha. Eu também não estava. Eu achava que eu era um grande profissional, que eu era um grande contador e que eu tinha muito bem condições de ganhar mais do que 1.000 cruzeiros por mês. E eu fui para o patrão e falei assim: eu quero ir embora. Quero pedir demissão. O patrão falou: rapaz, gosto tanto de você, você é um profissional tão bom, só não posso te pagar mais do que 1.000. Mas se o melhor para você é deixar a minha empresa para ir trabalhar em outro lugar, eu vou ficar muito contente, porque eu gosto muito de você. E eu saí cheio de mim. Você sabe qual foi o melhor emprego que eu consegui fora dessa empresa? 50 cruzeiros por mês, de 1.000 para 50. A esposa grávida, num tempo que não tinha SUS, se você não tivesse carteira assinada, a sua esposa não podia ter neném no hospital, tinha que nascer em casa. Sem carteira profissional assinada, você não tinha direito a nada. E minha esposa estava grávida com um menino que nasceu com 4,750 kg. Ela não teria jamais condição de ter um parto normal com uma criança desse tamanho. E lá estou eu, saí de uma corretora de valores no Rio de Janeiro, trabalhando numa fábrica de bolacha, ganhando 50 cruzeiros por mês. Que crise, que prova! Mas eu aprendi. Sabe quanto tempo eu levei para recuperar um salário de 1.000 cruzeiros? 5 anos! 5 anos! Batalhando, lutando, para de passo a passo ir melhorando de vida e subindo. Depois eu descobri, andando pelo centro do Rio de Janeiro, encontrei com um colega da empresa onde eu trabalhava, e o cara falou: rapaz, nós estamos muito bem, nosso patrão comprou uma empresa grande, levou todos nós para lá, fechou a corretora, e o sonho dele era que você seria o contador dele nessa empresa. Toda hora ele lembra da gente: eu queria tanto que eu estivesse aqui para ser o meu contador. Cara, você ia estar muito bem, porque todos nós estamos muito bem. E eu lá com os meus 50. Crise. São momentos da nossa vida que nós temos que enfrentar esses desafios. Eu passei um momento da minha vida de muito problema, muita dívida, devia todo mundo, devia na empresa, devia no banco, devia para o agiota. Trabalhava, mas não conseguia pagar minhas contas, não conseguia morar num lugar decente, morando numa casa muito humilde, muito úmida. Nossas crianças pequenas ficavam doentes, eu na igreja, e não conseguia sair dessa tribulação, dessa crise. Um dia eu cheguei em casa
dobrei meu joelho na beira da minha cama para dormir e orei assim: Senhor, se Tu me socorrer, tiver misericórdia de mim e me tirar dessa crise, me tirar dessa dificuldade que eu estou passando, eu vou Te servir, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou fazer a Tua obra com mais zelo ainda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Senhor: se Tu não me abençoares, e se a minha situação piorar ainda mais, e eu sair desse porão onde moro hoje com a minha família, e eu tiver que morar debaixo da ponte, eu vou continuar Te servindo de todo o meu coração. Jamais Te abandonarei, meu Senhor e meu Deus. Fui dormir. Levantei no outro dia cedo para trabalhar, 6 horas da manhã. Quando eu abro a porta, quem estava lá na minha porta? A irmã mais pobre da igreja. Morava numa favela, que hoje não pode mais falar assim, né? É comunidade agora, né? Então, morava naquela comunidade, lavando roupa na mão, não era com máquina de lavar, no tanque. Vivia de lavar roupa, e lá estava ela na porta da minha casa, com uma bolsa de compras. E quando eu abro a porta para ir trabalhar, ela chega para mim e fala assim: irmão Eude, eu sei que o irmão não precisa, mas Deus me mandou trazer essa bolsinha de compras para o irmão. Tinha nada dentro de casa, até hoje me emociono quando lembro disso. O socorro do Senhor começou a vir. O socorro do Senhor começou a aparecer na minha vida. Paguei todas as minhas contas. Fui crescendo profissionalmente, muito mais responsável, muito mais organizado. E hoje eu estou aqui falando para vocês. Deus transformou o meu deserto. Como você está enfrentando a crise na sua vida? Mas além do desafio da reflexão, da construção e das crises, nós passamos também pelo desafio da renovação. Os homens crentes têm um intenso desejo de tornar a sua vida relevante para Deus. Antigamente, os homens desejavam que sua vida fosse relevante para o seu trabalho. Queriam alcançar sucesso financeiro. Apesar de esses desejos não haverem desaparecido, os homens crentes hoje querem algo mais. Eles querem que a sua vida seja relevante para Deus. Francis Schaeffer, ele escreveu que a vida consiste em 2 pavimentos. No primeiro, temos as coisas humanas. No segundo andar, temos as coisas celestiais. Nós vivemos neste mundo de 2 andares. Observe o que a Escritura diz sobre esses 2 andares. Em Colossenses capítulo 3, os primeiros 3 versículos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Meus amados irmãos, quando concentramos nossas energias exclusivamente na construção de uma vida melhor para nós mesmos, não vivemos uma vida que vale a pena viver. O poder de Deus está no segundo andar.
O Senhor quer dizer aos homens crentes de hoje que pensem nas coisas que são de cima. Que você possa passar pelo desafio da renovação, se tornando um homem de valor relevante na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, mas também relevante na igreja, onde você serve ao Senhor. O quinto desafio na vida de um homem de integridade em um mundo de iniquidades é o desafio do sofrimento. O que é sofrimento? Nos angustiamos com a pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quando fui diretor da Editora Vida, eu lancei um livro com esse título: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E talvez a questão mais difícil seja outra: por que afinal o sofrimento tem de existir? A vida se move simultaneamente ao longo de dois trilhos: o trilho da alegria e o trilho do sofrimento. Na realidade, frequentemente nos encontramos imersos na alegria e na tristeza ao mesmo tempo. Perdemos um grande negócio, mas chegamos em casa e ficamos sabendo que o nosso filho passou de ano, ou a nossa filha. Na Bíblia, nós podemos vislumbrar 3 verdades sobre o sofrimento. O primeiro deles é a certeza. Neste mundo você sofrerá. Espere sofrer, mesmo fazendo o certo. Mas a segunda verdade sobre sofrimento na Bíblia é que o sofrimento tem um propósito. Há um propósito no sofrimento. Não há sofrimento sem significado, mesmo que o motivo não seja conhecido. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Dê glória a Deus no seu sofrimento. Não lamente. Não se abata. Não perca a fé, não perca a esperança. Mas há uma terceira verdade sobre o sofrimento. O primeiro é certeza. O segundo é propósito, mas o terceiro é conforto. Há conforto no sofrimento. A Bíblia nos encoraja em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Conforto no sofrimento. Coloque tudo sobre o Senhor. Deixe a sua ansiedade com Ele, porque Ele cuida de você. Ele não vai te abandonar nem te desamparar. E por último, nós enfrentamos como homens o desafio do sucesso. Logo após vencer o Golias e ser aplaudido pelo povo como herói, a Bíblia registra em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14, que Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Este foi o começo.
Mais adiante, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 28, a Bíblia diz que Davi morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Este foi o fim de Davi. Vejam vocês que nenhum homem na Bíblia recebeu mais aprovação de Deus do que Davi. Ninguém representou o melhor modelo de como devemos viver. O que eu e você mais poderia desejar do que ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Deus tinha um propósito para a vida de Davi. Diz a Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 36, que Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Quando eu estava no início desta reflexão, pensando no meu túmulo, se eu chegar aos 80, quando eu cheguei aqui, eu lembrei do túmulo de novo. E pensei comigo, está aí. Eu gostaria que meus filhos escrevessem isso no meu túmulo. Eude serviu ao propósito de Deus em sua geração. Você já se perguntou sobre isso? Já se questionou sobre isso? Se o propósito de Deus na sua vida está se cumprindo? Se você está deixando um legado e não somente uma herança? Minha esposa gosta muito de falar sobre a diferença entre herança e legado. E ela sempre diz que herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. E legado é o que nós deixamos com as pessoas. Nas pessoas. Qual é o legado que você está deixando para as futuras gerações? É importante que você volte para casa esta noite sabendo que Deus tem também um plano para a sua vida. Não só na vida de Davi, na sua vida também. Vamos examinar as atitudes de sucesso na vida de Davi e trazer essas lições de Davi para nós, nos dias de hoje. A primeira atitude de sucesso na vida de Davi é: corra alguns riscos. Tenha coragem de correr alguns riscos que outros não estão querendo correr. Ninguém queria lutar com Golias, mas Davi arriscou a própria vida. Corra alguns riscos. A segunda atitude de sucesso na vida de Davi: dependa de Deus. Faça tudo em nome do Senhor. Nas poucas vezes em que Davi agiu segundo a carne, sofreu profundamente. Davi era cuidadoso quanto a seguir a liderança do Senhor. Terceira atitude de Davi que podemos aplicar à nossa vida: assuma a responsabilidade. Davi dependia completamente de Deus, mas não foi Deus que lançou a pedra, nem que cortou a cabeça de Golias. Foi Davi que o fez. Nós devemos assumir a responsabilidade sobre aquilo que acontece em nossa vida. Não fique de braços cruzados. Tome uma atitude, assuma a responsabilidade. Se não tiver uma solução, busque ajuda, mas não fique inerte. E a quarta atitude de Davi, presente no seu sucesso, foi oposição. Espere oposição. Você deve esperar oposição, mesmo quando está fazendo a vontade de Deus.
O problema com a vida é que na vida há oposição. Deus deu a Neemias todos os recursos necessários para reconstruir a cidade onde ele crescera, mas quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, encontrou severa oposição. Estas 4 atitudes com relação ao sucesso constituem um firme fundamento para construir o tipo de sucesso que não desmorona quando chega a tempestade. Conservar essas 4 atitudes em nossa mente nos ajudará a lidar com o sucesso, de modo a fazê-lo perdurar. E eu quero concluir esta reflexão que vos trouxe esta noite, fazendo uma pergunta a cada um de vocês. Você tentará com todas as suas forças ser um homem inteiramente consagrado a Deus? Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer que você entre em sua área de atividade, seja ela negócios, comércio, governo, educação, medicina, direito, jornalismo, artes, entretenimento, esporte, militar, ciência ou religião. Deus quer que você entre em sua área de atividade e seja sua testemunha entre os ídolos deste mundo para construir o reino e influenciar as pessoas. Use suas habilidades, não abra mão da sua integridade e não se envergonhe da sua fé. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.